Muito boa tarde a todos e a todas. Quero, nesse momento, pedir permissão a você, internauta, que nos acompanha nas redes sociais, para levar uma pequena mensagem nesse dia histórico que estamos vivendo. Nesta terça-feira, dia 23 de março. Eu até estou com a voz um pouco embargada. Entre a sessão da Câmara, que nós estamos votando, acompanhei passo a passo a discussão e votação na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que requereu ao Supremo Tribunal Federal a suspeição do juiz Moro. O Brasil todo acompanhou essa decisão da Suprema Corte, da segunda turma. Os votos dos senhores ministros, da senhora ministra, todo mundo acompanhando, até porque está em jogo a questão do sistema de justiça brasileira. O resultado indicaria um caminho para a justiça e, sobretudo, dava uma indicação de quais são as garantias que estão circunscritas no Estado, no chamado Estado Democrático de Direito. Por 3-2, com os votos do ministro Gilmar Mendes, do ministro Lewandowski e da ministra Carmen Lúcia, e com os 2 contrários, do Nunes Marques e do ministro Fachin, a segunda turma considerou válidos os argumentos, a tese da defesa do presidente Lula de considerar o juiz Moro suspeito. Isso tem uma importância grande. Em primeiro lugar, para o sistema de justiça brasileiro. Em segundo lugar, o chamado feito à ordem e o devido processo legal, que é um princípio fundante de qualquer processo judicial brasileiro, foi respeitado e restabelecido. E foi mostrado, em terceiro lugar, que ninguém, com todos os argumentos da defesa do presidente Lula, por tudo que apresentar, as provas materiais, tudo aquilo que nós dissemos, estamos dizendo há 5 anos, a segunda turma considerou o juiz Moro suspeito. É uma suspeição que o país todo aguardava, porque ficou claro politicamente que aquele processo, vincular o nome do Lula à Lava Jato, tinha um único objetivo: interditar o Lula da disputa eleitoral de 2018. As conduções coercitivas que foram feitas ilegalmente, sem a justiça requerer, sem a intimação ser feita, as proibições, as restrições que puseram ao Lula quando estava na sede da Polícia Federal em Brasília, inclusive de ir ao velório do seu irmão, e quando foi ao velório do seu neto, teve que ir vigiado do lado de vários policiais federais. O drama que o Lula passou com a morte da dona Marisa, as perseguições sofridas, os 580 dias que ele passou encarcerado na Polícia Federal em Curitiba, quem vai pagar a conta disso tudo? Porque se o juiz Moro foi declarado suspeito pela segunda turma com base no HC, no habeas corpus impetrado pelo Lula, pelos advogados da defesa do Lula, evidentemente que alguém tem que pagar essa conta. O cara passou, o ex-presidente passou 580 dias sem culpa, condenado injustamente, porque foi feita uma coisa por capricho pelo juiz Moro. Foi algo que chocou o país e o Brasil hoje respira aliviado, porque afinal de contas, justiça, ainda que tardia, mas ela foi feita com o ex-presidente Lula, que nunca se curvou, que nunca se abateu. Todas as vezes que nós conversávamos, ele sempre dizia: eu não abro mão, eu quero viver o resto da minha vida, mas eu tenho um objetivo,
É preciso que a verdade seja restabelecida no Brasil, porque eles me condenaram injustamente, me meteram nesse processo da Lava Jato sem ter nada a ver com isso. Isso foi uma injustiça que fizeram contra mim. E mesmo nos momentos mais difíceis que nós passamos, quando ele teve, por exemplo, que aceitar não ser candidato, quando se entregou à Polícia Federal lá em São Bernardo, muitos de nós diziam: Lula vai embora do Brasil, não aceita isso não. E ele ficou: eu vou aceitar. Um dia será feita justiça nesse país. E chegou o dia hoje. A coisa mais importante. É claro que a decisão anterior, a decisão de hoje, não alterava a questão dos direitos políticos do Lula. Ele já está com seus direitos adquiridos, restabelecidos. Agora só complica mais a vida do Moro, porque o país sabe que ele foi um juiz parcial, não observou as normas, as regras que norteiam qualquer processo. O país começa a se dar conta as coisas, os malfeitos que o juiz Moro fez, com um único objetivo, para retirar o Lula da vida política brasileira. Passou de todos os limites, montou um conluio. E o Supremo Tribunal Federal hoje, a segunda turma, botou ordem nas coisas. Considerou você, internauta, o juiz Moro suspeito. Quanto nós sofremos nesses 5 anos? Quanto? O PT passou o tempo todo reivindicando essa suspeição, mostrando que ele tinha sido suspeito, que ele não podia ter feito isso, não podia ter usado a justiça brasileira para cometer tamanha injustiça contra um cidadão que hoje está livre, que é inocente, como o ex-presidente Lula. Por que tanto ódio do Lula? Será que foi porque ele fez o grande governo que cuidou dos mais pobres? Portanto, não podia o Supremo Tribunal Federal aceitar isso. O país todo acompanhou hoje, já tinha acompanhado segunda-feira atrasada, quando o ministro Fachin anulou os processos do Lula lá de Curitiba. Retirou o Lula da Lava Jato. E hoje o país todo acompanhou essa decisão que é histórica. Ela tem um significado para o presente e para o futuro. Ninguém ouse mais, nem um juiz, nem um procurador, ninguém, nem um político, nem um deputado, nem o presidente da República, nem um senador, nem governador, nem prefeito, nem vereador. Ninguém está acima da lei. A lei é a guardiã, a nossa Constituição é a guardiã do Estado, das garantias fundamentais que estão circunscritas dentro do Estado democrático de direito, onde o devido processo legal sempre será um princípio fundante desse Estado. É por isso que nós que somos do PT, mas para além disso, os democratas desse país precisam comemorar, porque afinal de contas, ainda que tardia, mas a justiça está sendo feita, e isso é importante para o direito, para o sistema judicial brasileiro. Estamos todos comemorando por conta do significado disso. Vocês imaginem, meus queridos internautas, como é que está a cabeça do Lula uma hora dessa? Por tudo que ele sofreu, por todas as restrições que passou, por todos os direitos suprimidos. Sequer deixaram ele ser candidato em 2018, porque se ele tivesse sido candidato, ele ganharia a eleição. Nós não tínhamos o desastre econômico e sanitário que estamos vivendo hoje no Brasil. Tudo isso ocorreu, alguém vai ter que pagar a conta. E o juiz Moro começou a pagar essa conta judicialmente, porque hoje, qual é a conclusão? Lula livre, Lula inocente e o juiz Moro declarado suspeito. Não é por nós, pela Suprema Corte, pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Portanto, eu estou cheio de alegria. Para além da minha relação política e pessoal com esse presidente Lula, para além da nossa militância no PT, eu estou com meu coração cheio de alegria, porque afinal de contas foi feito justiça. Isso tem um valor supremo, como é o Supremo Tribunal Federal. Viva a justiça, o sistema judicial brasileiro. Nós temos que comemorar sim, porque essa foi uma vitória maiúscula do direito, daqueles que acreditam na justiça, ainda que foi feita de forma tardia, mas foi feita justiça hoje.
Por isso que eu quero, nesse momento, dar uma palavra de esperança para esse Brasil. As coisas estão se conformando bem. Eu não tenho a menor dúvida que com essa decisão de hoje há de raiar a liberdade, a democracia. Há de raiar a esperança estampada nos corações e mentes do povo brasileiro. Vamos juntos, com Lula, com a democracia e fora Bolsonaro. Eu penso que o momento é extraordinariamente forte, apesar da pandemia, que eu aproveito para homenagear todas as vítimas da Covid-19. São quase 3.000 mortes diárias. A essas famílias, a minha solidariedade, o meu apreço, o meu carinho a todos aqueles que estão suportando tamanha dor de perder seus entes queridos e aqueles que estão cuidando das vidas humanas, que são os profissionais de saúde. É muito importante nós estendermos a solidariedade e o que depender de nós que somos deputados, eu que sou deputado federal, podem contar comigo sempre para continuar lutando por esses valores, que esses valores de justiça, democracia, Estado democrático de direito, eles fundam a minha atuação parlamentar. Viva Luiz Inácio Lula da Silva. Lula livre, Lula inocente, juiz Moro suspeito. Muito obrigado, meus queridos internautas de todo o Brasil, especialmente aqui do Ceará.